Bom, moçada, início de mês, duas coisas que são prioridade, né? Uma é se pagar, né? E a outra é verificar o DRE do mês anterior, né? Eu vejo que muita gente não acompanha esses números, né? Acaba entrando ali no e-commerce, no dropshipping e vai deixando levar, né? Acha que tá tudo certo, mas é muito importante a gente estar analisando, né, minuciosamente esses números, saber exatamente o quanto a gente está vendendo, o quanto está lucrando, principalmente, né? Porque em conversas aí com pessoas que já faturam alto, faturam mais de 1 milhão ano, por exemplo, só em Mercado Livre, às vezes, comecei a perceber que eles estavam lucrando bem baixo, né? E isso me preocupou. E então esse vídeo é mais para alertar sobre isso. Às vezes é uma operação que tu não sabe fazer, ela é simples, né? Eu vou mostrar no vídeo, dei um passo a passo da onde tu retira essas informações e depois tu tem que analisar elas, né? Então, o primeiro ponto, né, não tem a ver com o negócio aqui, mas é sempre interessante, né? O primeiro dia do mês, tu passar a régua ali e se pagar, né? O que é se pagar? Se pagar é pegar uma quantia, né, do teu lucro, da tua renda e tu investir ela, né? Põe numa renda fixa, alguma coisa assim, mas cria esse hábito, por mais que seja uma quantia mínima ali, R$ 50 que tu guarde por mês, mas tu vai ver que esse comportamento ali depois de um ano, né, fazendo, se comprometendo a não mexer, né, nesse capital, é um hábito bem interessante, né? Eu gosto de fazer isso no primeiro dia do mês, que é quando eu fecho a conta ali do mês anterior, vejo exatamente como que ficaram meus números, minha performance, né? Eu aproveito para me pagar já de primeira, tá? Então vamos para o computador aqui, que eu vou mostrar num passo a passo no Mercado Livre e na Shopee, como que a gente faz para ter essas informações para poder fazer uma análise do mês. Bom, aqui no Mercado Livre, então, quais são os principais números que a gente quer, né? A gente quer o número de vendas, então a gente vai entrar aqui na aba de vendas, vai selecionar o período que a gente quer analisar. Eu selecionei aqui o mês de junho, né, do dia 1º ao dia 30. Ele vai mostrar a quantidade de vendas que a gente tem, aqui no meu caso 141, e aí a gente vai baixar esse arquivo em Excel das vendas. Fechou, então. No arquivo aqui eu vou mostrar para vocês as colunas que a gente precisa considerar, né? Porque ele traz um monte de informações, a gente não precisa utilizar todas elas. Ó, então o que vai ser relevante para a gente, né? Vai ser aqui no estado, tá? Eu vou marcar em amarelo as colunas daí que a gente precisa dar atenção depois, que seria o status, né? Porque aqui a gente vai tirar o que foi cancelado e devolvido, isso a gente não vai considerar, né, no nosso número. Então aqui a quantidade de unidades vendidas. A gente vai aqui no total BR, que daí é o valor que a gente realmente recebeu, né? O SKU, para depois a gente verificar o custo por produto, né? E poder avaliar isso, pegando as unidades vendidas. Então aqui a gente vai ter também a receita por produto, que aqui seria no caso o faturamento mesmo, o número que vai estar lá no Mercado Livre, o quanto a gente vendeu. E nessa coluna, a coluna O de total, é o valor que a gente recebeu de fato do Mercado Livre. E aí tá então o custo do produto e mais a nossa margem em cima, né? Tá, então basicamente da planilha, né, do Mercado Livre são essas informações, né? A gente pode adicionar um filtro aqui, tá? Ctrl Shift L para poder selecionar, por exemplo, aqui na coluna estado, né, que seria o status do pedido, a gente vai selecionar agora devolução, tá? Tudo que tiver de devolução, reclamação com devolução habilitada, e se tivesse alguma cancelada a gente também iria selecionar, tá? Porque essas aqui a gente vai excluir da lista. Aí a gente volta no filtro ali da coluna e a gente põe selecionar todos, que daí ela vai puxar todas, né? Aqui na receita BR, então na coluna H, a gente pode fazer um somatório, né? Isso aqui vai ser o nosso faturado no mês que a gente está trabalhando, né? Então o que acontece? Lá no Mercado Livre, se a gente abre o painel de métricas, ele nos dá um número diferente, né? Por exemplo aqui, se eu colocar aqui a mesma data de junho, de 1 a 30 de junho,
Ó, eu tenho quase 19 mil, né? Quando na planilha ali eu vi que eu tenho um pouco abaixo, né? 17.679. Então dá 1.300 mais ou menos abaixo, né? Porque aqui nas métricas é tudo que foi vendido, ou seja, pedido feito, né? Independente se teve devolução ou cancelamento. Aí na planilha a gente consegue ter um número bem apurado, né? Do quanto vendeu realmente, né? E que foi finalizado. Então na coluna O aqui é aquela coluna do total, que daí no caso é o que a gente recebeu do Mercado Livre, né? Então a gente faz a soma também, ou seja, dos 17.600 que a gente vendeu, a gente recebeu 13.444, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, 17 mil menos os 13 mil, ó, 4.234, então foram taxas e comissões ali do Mercado Livre, né? E depois a gente pode começar a fazer umas brincadeiras de ver o percentual disso, né? Por exemplo, os 4.234 dividido pelos 17.679, a gente tem ali 24, ou seja, as tarifas e comissões do Mercado Livre nesse mês aqui, elas significam 24% do faturamento, né? Então assim a gente começa a ter alguns insights aí, alguns números, né? O próximo passo seria qual? Vocês pegarem essa coluna aqui do SKU, certo? Vocês podem colar para uma próxima planilha e aí copiar e colar também as unidades dessa outra coluna aqui, né? Ó, a gente tem a coluna G das unidades e a coluna R do SKU. Então a gente pode copiar e colar elas numa outra planilha, por exemplo aqui, a gente pode abrir uma célula aqui ao lado. Ó, e aí a gente coloca aqui do lado. E aqui a gente pode colocar aqui em classificar e filtrar, classificar de A a Z, né? Que é para botar tudo em ordem alfabética. Aí o que ele vai fazer? Ele vai colar todos os SKUs que são iguais, né? Aí a gente consegue ter uma visão assim mais prática, né? E mais fácil. Aí aqui o que vocês iriam fazer? Vocês podem botar aqui o custo unitário, tá? E do lado o custo total, né? No custo total vocês podem botar uma fórmula bem básica aqui de igual e aí selecionar a coluna de unidades, colocar o sinal de multiplicação, um asterisco e multiplicar pelo custo unitário, né? E aí vocês podem clicar duas vezes aqui que ele vai aplicar toda a planilha ali, né? Onde tiver informação. Tá? Então no custo unitário o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no catálogo do fornecedor de vocês e vão ver qual é o custo daquele produto, né, conforme a SKU. E aí vocês vêm um a um aqui e copiam, né? Aí como a gente classificou em ordem alfabética, ele já facilita. Putz, eu tenho aqui, ó, até a linha 30 é o mesmo produto. Então eu vou lá, vou ver qual é o preço. Vamos supor que é R$ 59,90 o custo desse produto, lá no catálogo do fornecedor. Então eu vou colocar aqui R$ 59,90. E aí eu posso copiar e colar para todos, né, que são o mesmo. E aí ele vai multiplicar conforme a unidade, né? Vocês veem que a maioria aqui das vendas é uma unidade só, mas tem uma aqui na linha 15 que são duas. Então ele já multiplicou, né? Então o custo total, na verdade, foi 119. E aí vocês vão fazer isso, né, repetidamente para os outros SKUs. E lá no final vocês podem colocar uma soma aqui, né, nessa coluna do custo total, e vocês vão saber qual foi o custo total, né? Porque então o que vocês vão analisar? Vocês vão analisar o valor de faturamento lá no Mercado Livre, o quanto vocês receberam de fato, né? E disso que vocês receberam, o quanto é custo em produtos. E aí vocês vão reduzindo isso para saber qual foi o lucro realmente, né? Outros detalhes que também tem que ser analisados, né? O quanto foi investido em publicidade, por exemplo. Vamos pegar o Mercado Livre aqui, né? Vocês vão entrar nas campanhas. E aqui dentro das campanhas vocês vão filtrar então o período. Mesma coisa que a gente faz com as vendas, a gente entra aqui em junho, 1 a 30, e ele vai nos dar o quanto foi investido. Então vocês também pegam esse valor e deduzem lá, né, junto daquela conta. Então a gente vai ter a quantidade faturada real ali, aí o quanto recebeu, daquilo que recebeu, o quanto é custo em produto, né, e aí a gente reduz mais esse investimento em publicidade, né, quando for o caso. Logicamente, né, para quem está no simples, ali microempresa, já começa numa alíquota de 4% de imposto, então isso também tem que ser colocado lá na planilha para deduzir.
né? Então aqui é um exemplo, né? A gente tem o faturamento, o quanto foi gasto em publicidade, custo de produto, aí imposto, né? Que eu faço um cálculo aqui de 4%. Eu também considero um custo fixo, que seriam o quê? Custo com tecnologia, aplicativos, ferramentas que eu tenho um custo mensal, às vezes anual, né? Eu faço uma referência ali e eu considero 1% de custo fixo, tá? Que daí eu já coloco na minha precificação considerando isso aí também, tá? Aí aqui comissão do marketplace, que seria, né, aquela diferença que a gente viu ali dos 17 para os 13 mil, né? Que seria esses 4 mil e pouco aqui, então seria nessa outra planilha que a gente está vendo, e aí o lucro real realmente, né? A gente pega o faturamento e reduz todas essas taxas para saber o quanto a gente está ganhando, né? Então, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de colocar um alvo aqui para cada um desses fatores, né? E tento alcançar sempre uma margem de lucro líquida de 15%, tá? Então isso é um negócio que é construído com o tempo, logicamente, né? A gente sabe que no marketplace precisa ganhar relevância, a conta, né, precisa estar num estágio ali mais avançado, mas é totalmente possível, né? Então basicamente o que vocês precisam fazer, né? Eu faço isso sempre na metade do mês, no dia 15, e no último dia, na verdade no primeiro dia do mês seguinte, né? Porque daí já fechou todos os dados ali do último dia do mês. Então eu puxo essas planilhas, vejo, né, esses números dessa forma e percebi que muita gente não tá fazendo, né? Então às vezes acho que tá bombando ali, tá faturando 50, 60 mil, mas às vezes o lucro de 5, 3%, então às vezes vai estar ganhando a mesma coisa que eu, né, aqui, e com muito mais trabalho, né, com um custo de produtos muito mais elevado, e eu entendo que a gente precisa caminhar e ir crescendo gradual e vendo esses números para ter um negócio realmente rentável que faça sentido, né? Que nem esse mês aqui, não é um faturamento muito expressivo, mas já é um lucro de 13,5, né? Então a gente pega aí e faz uma pesquisa de quantas famílias brasileiras, né, que vivem com uma renda dessas, né? Então é absurdo, sabe? Então, de novo, é um trabalho aqui, no meu caso, de 1 ano e meio, né, com o dropshipping, com o e-commerce. Mas, de novo, tem que ter essa seriedade, tem que ter esse tato, né, tá ciente de que é um negócio, né, e a gente precisa estar sempre em cima e analisando essas coisas. Não só jogar anúncio para dentro, vender e já era, né, para não ficar trocando dinheiro, né, porque aí não faz sentido. Eu não vou fazer da Shopee, né, embora a lógica seja muito similar, só mudam os campos onde a gente puxa informação. Se vocês curtiram e quiserem que eu faça um vídeo também mostrando como a gente faz o DRE ali, puxa essas informações da Shopee, aí comenta Shopee aqui nos comentários, que daí eu vou saber que vocês estão, né, curtindo, que fez sentido, e aí eu faço num outro vídeo para não ficar tão longo, tá? Espero que vocês aproveitem o conteúdo, né? Possam compartilhar com alguém que vocês sabem que estão no drop aí um pouco perdido, né? Nunca ouviu falar de DRE, nunca fez isso. E comenta também se, né, isso vai te beneficiar, se vocês fizerem, como é que tá a margem de vocês, está dentro do esperado, beleza? Então aguardo vocês aí para um próximo vídeo e bons negócios para todo mundo.